paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Deus é poderoso para fazer com que você atravesse as tempestades da vida e consiga alcançar o seu objetivo final. Se você crê nessa palavra, se você recebe hoje as promessas do Senhor, escreva aqui nos comentários: eu creio. Apenas isso. Algumas pessoas colocam também os seus pedidos de oração. Fique à vontade. No final nós vamos orar por todas as pessoas que forem alcançadas por essa mensagem. Mas escreva pela fé: eu creio. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. E agora tem Minuto com Deus 2 vezes por dia. Um vídeo às 5 da manhã e o outro às 18 horas. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. E caso você queira apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma passagem dos evangelhos que está em João, capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. Está escrito: de tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago, na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Essa é uma passagem bastante conhecida e muito significativa na vida de Jesus e dos discípulos que o acompanhavam. Aqui, nessa passagem, os discípulos estavam em um barco no mar da Galileia, enquanto Jesus decide se retirar para um monte, sozinho. Durante a noite, surgiu uma forte tempestade, e aquilo tornou aquela travessia perigosa e desafiadora para aqueles homens que estavam no barco. Essa passagem nos faz refletir sobre algumas lições muito importantes. A primeira delas é a presença das dificuldades na vida. A tempestade enfrentada pelos discípulos pode simbolizar os desafios e as provações que todos nós encontramos durante a nossa vida. Essas dificuldades, às vezes, podem sim nos assustar, podem nos gerar medo e nos fazer questionar a nossa capacidade de superá-las. Repare que Jesus não estava no barco com os discípulos. Enquanto a tempestade está acontecendo, Jesus não estava dentro do barco. Essa situação também pode representar alguns momentos da vida em que parece que Deus está distante ou ausente das nossas vidas, especialmente quando estamos enfrentando momentos difíceis. Mas assim como aconteceu com os discípulos, é nas tempestades que a nossa fé é provada. A atitude daqueles homens durante a tempestade revela como a fé deles estava frágil. E assim pode acontecer com a gente também. Às vezes nós estamos indo à igreja, lemos a Bíblia de vez em quando, oramos, pensamos que temos uma fé consolidada, mas aí
vem sobre nós uma tempestade, uma dificuldade enorme, e nós somos nesse momento tomados pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Presta atenção, aqueles homens, apesar de terem estado com Jesus, de terem testemunhado os milagres que ele havia feito, os ensinamentos, eles ainda tinham medo das circunstâncias da vida. Isso nos lembra que a nossa fé é colocada à prova quando nós estamos diante de grandes desafios. E talvez você esteja passando por um momento assim, um momento em que um gigante se levantou contra você e você tem medo e você não sabe como enfrentar, você não sabe como será o dia de amanhã. Mas aí então, nesse episódio narrado aqui nos evangelhos, acontece a intervenção divina. Apesar de Jesus não estar fisicamente presente no barco, de alguma maneira ele percebeu a angústia dos seus discípulos e de uma forma milagrosa ele caminha sobre as águas para se encontrar com eles. É uma tremenda demonstração do poder divino e que nos revela que, mesmo quando parece que Deus não está agindo, Ele está ciente das nossas dificuldades, das nossas dores, da nossa tristeza, e Ele pode agir ou intervir de uma maneira surpreendente e inesperada. Por isso que eu pedi para você escrever: eu creio. Não importa como esteja as circunstâncias ao seu redor, não importa o que você está enfrentando na sua vida, tenha fé, creia em Deus. Jesus é maior do que essa tempestade que você está enfrentando. E quando os discípulos percebem Jesus andando sobre as águas, ele os encoraja a não terem medo, mas a terem fé. Essa é uma lição muito importante para nós também, irmãos. Em meio às tempestades da vida, nós precisamos confiar em Deus. Nós temos que nos lembrar do seu poder e do seu amor incondicional por nós. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas bênçãos que temos recebido todos os dias. Muitas delas, talvez nós nem tenhamos a dimensão da importância que elas têm na nossa vida. Mas queremos começar o dia com um coração grato, expressando o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem estão passando por grandes tempestades. Mas eu sei que o Senhor nos convida a caminhar sobre as águas. E o Senhor nos diz hoje: não tenha medo. Nós tomamos posse dessa palavra, nós cremos no teu poder sobrenatural, cremos que o Senhor é um Deus que tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, e o Senhor pode transformar a nossa realidade. Segundo a tua vontade, opera um milagre na vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo, que pela tua graça e misericórdia foram alcançadas por essa mensagem. Que o Senhor faça com que os ventos e as ondas cessem, faça com que o mar revolto ao redor dessas pessoas se acalme e que eles possam experimentar um tempo de bonança, um tempo de paz. E ainda que essa tempestade se prolongue, porque nós não conhecemos a tua vontade, mas enquanto ela estiver acontecendo, que o Senhor poupe a nossa embarcação, conduza a nossa vida a águas tranquilas. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no
no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. O vento está forte, as ondas estão altas. Tenha fé, fique em paz. Jesus está no controle. Jesus caminha por cima das águas e Ele te convida a caminhar também. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo cristão aqui nas redes sociais. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração. Tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e mais uma vez estamos começando o Minuto com Deus. Sabe, irmãos, o tempo de Deus é perfeito e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nos esquecemos porque permitimos que a nossa insegurança seja maior do que a nossa fé. E nos esquecemos porque nos distanciamos de quem Deus é. Mas hoje, nesse momento, o Senhor está te chamando para um novo começo. E se você está disposto a atender a esse chamado, eu peço que você escreva aqui nos comentários. Escreva assim: eis-me aqui, Senhor. Escreva isso como uma atitude de fé. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, apenas se disponha para Deus e permita que Ele use a sua vida. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E todos os dias Ele quer falar conosco. E esse canal aqui existe para isso, para divulgar a palavra do Senhor. Se você quer receber essas doses diárias de fé e motivação, dê o seu like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Caso você queira e possa apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Que o poder de Deus se manifeste na sua vida nesse momento e que você possa sentir a presença do Pai de uma maneira sobrenatural. Escreva aqui também o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu quero orar por você, quero orar pela sua família. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Irmãos, a vida é um presente de Deus. Independente dos sacrifícios, das dores, das lutas, a vida é um presente que o Senhor nos concede para utilizarmos com sabedoria, com fé e com muita determinação. E eu começo dizendo isso porque muitas pessoas ignoram a missão que nós temos aqui.
apenas para esperar o reino de Deus. Nós temos muitas coisas a fazer enquanto estivermos aqui. A nossa salvação não é pelas obras, mas as coisas boas que fazemos aqui na terra revelam que Cristo mora no nosso coração. Quando morrermos, tudo isso irá acabar. Não poderemos mais produzir nenhuma coisa, fazer nada ou tomar decisões. E nós não sabemos a hora em que vamos partir. Só sabemos que essa hora vai chegar. E por isso, eu quero dizer a você hoje, meu irmão, minha irmã, a hora é agora. Tudo o que precisamos e que devemos fazer para abençoar a vida do nosso próximo, para alcançarmos a nossa paz interior, a nossa prosperidade segundo os padrões bíblicos, tudo aquilo que pudermos fazer para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, precisamos fazer aqui. Seja o nosso testemunho, uma boa conduta, os bons atos de solidariedade, o amor, a edificação de famílias, de igrejas, de bons frutos para Cristo. A nossa dedicação não pode ser morna, precisa ser com força total, porque só podemos fazer isso em vida. A morte encerra o nosso ciclo de vida aqui na Terra. O nosso trabalho aqui precisa ser pela edificação da igreja e pela nossa própria edificação. Quanto mais amadurecemos, mais conseguimos discernir entre o certo e o errado, o lícito e o ilícito. Nossa vida precisa estar a serviço do reino de Deus aqui na terra, com toda a nossa força, direcionada à missão. A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 20, verso 35: Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Jesus veio até nós com o maior exemplo que poderíamos receber, de amor ao próximo, de compaixão e de sacrifício. Não deixe para amanhã a oração e o jejum que você pode fazer hoje. Não deixe para a semana que vem a boa obra que você pode praticar agora. Não deixe para o mês que vem a ajuda que você já poderia ter dado à igreja, à instituição, a essa pessoa. Nós não sabemos a hora que ele virá, nem a hora que nós iremos partir, mas sabemos que o nosso tempo aqui é curto e há muito a fazer. O nosso Deus nos fortalecerá em cada passo que dermos. E você pode ter certeza que o Espírito Santo estará conosco enquanto fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E Ele próprio nos fortalecerá, nos guiará e nos dará a sua doce presença como consolo. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por essa palavra e pelo Teu amor. Nós Te agradecemos, Senhor, por nos despertar para o que realmente importa, para aquilo que está de acordo com a Tua palavra. Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas tão inúteis e fúteis que acabamos deixando de lado o que é verdadeiro, o que é eterno. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, que, como o Senhor já sabe, são muitos. Um mar infinito de escolhas erradas que tivemos por pura teimosia e negligência. Te pedimos perdão, Senhor, por sempre deixarmos para depois tudo aquilo que o Senhor trata como urgente. E te pedimos, por misericórdia, coloca em nós esse senso de urgência e responsabilidade,
para que possamos fazer agora tudo aquilo que é para ser feito. A hora é essa, Senhor, e hoje nós compreendemos isso. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que me escutam agora, e todos os pedidos de oração que cada um deles fez aqui, nessa palavra. Eu te peço que, por misericórdia, o Senhor visite essa família em suas necessidades. Eu sei que algumas orações têm sido feitas aqui, ó Deus, em meio ao pranto, ao choro, com o coração partido em 1000 pedaços. Por isso eu peço que o Senhor manifeste a tua misericórdia e o teu amor sobrenatural na vida dessas pessoas, para que eles possam experimentar e testemunhar o cumprimento da tua doce, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. A hora é essa, a hora é agora. Deus quer usar a sua vida, não daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Deus quer te usar hoje. Diga para Ele, eis-me aqui, Senhor. Escreva aqui nos comentários, eis-me aqui, Senhor. Eu queria que essa mensagem alcançasse milhares de pessoas. E para isso eu conto com a sua ajuda. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Vamos começar esse dia da maneira certa, aprendendo mais da palavra do Senhor, falando com Ele e ouvindo tudo aquilo que Ele tem a nos dizer. Um dia sequer que seja fora da presença do Senhor e sem experimentar a sua doce e poderosa companhia é um dia perdido. Portanto, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando agora. O Senhor conhece a sua luta, Ele sabe o quão difícil tem sido para você o simples ato de levantar da cama e seguir o dia. Deus tem visto o seu pranto, Ele tem ouvido todas as suas orações aflitas feitas na calada da noite, quando todo mundo já foi dormir. E hoje Ele te convida para sentir o abraço e o acolhimento do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está ouvindo Minuto com Deus. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: esta dor vai passar. Escreva isso com convicção. Esta dor vai passar. Se você crê que nada é impossível para o nosso Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pelo ar que estamos respirando, pelo alimento que não tem faltado em nossa mesa.
Obrigado pela nossa saúde e obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos manteve de pé. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que me ouvem nesse momento e te pedir que o Senhor opere uma transformação completa na vida deles. Promova, Senhor, um renovo na vida de cada um a partir de hoje. Que eles possam sentir a tua poderosa e doce presença ao lado deles. Porque sabemos e cremos que o Senhor é um Deus onipresente. Cria, ó Pai, nesse momento, uma atmosfera de adoração, de louvor e de gratidão na vida dessa pessoa e que se cumpra o teu querer na vida dela. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu queria pedir que você deixasse o seu like aqui nesse vídeo, que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho das notificações. Essas 3 coisas fazem uma diferença muito grande para nós, que estamos aqui postando diariamente conteúdo cristão nas redes sociais. E se além dessas ações você quiser expressar a sua gratidão pelo Minuto com Deus, seja membro do canal. Salmos 13, do verso 1 ao verso 3, está escrito: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. No livro Alice no País das Maravilhas, existe um trecho onde a personagem Alice pergunta ao coelho: Até quando é para sempre? E o coelho responde: Às vezes, apenas um segundo. Existem momentos da nossa vida que são assim, não é mesmo? Algumas noites que tecnicamente duram apenas algumas horas, parecem durar uma eternidade, quando nós estamos experimentando a dor e o sofrimento. Alguns períodos que de fato duram apenas alguns dias, mas que parecem durar anos, quando estamos com o nosso coração aflito. Só quem já viveu ou quem está vivendo em um momento assim sabe o quão angustiante é essa sensação de pensar: até quando isso vai acontecer? Até quando essa situação ficará dessa maneira? O salmista Davi experimentou essa angústia na pele. E apenas nesses poucos versículos que nós lemos, de Salmos 13, ele questionou ao Senhor por 4 vezes sobre onde estaria Deus enquanto ele passava por todo aquele sofrimento. Buscando por respostas, por conforto, Davi não escondeu e nem tentou deixar a sua oração mais bonita e menos direta. E pelo contrário, ele questionou ao Senhor de forma insistente. Porém, logo mais à frente do capítulo 13, nós vemos esse mesmo homem que estava aflito e desesperado, procurando por uma resposta, se lembrando de que ele estava falando com o Criador dos céus e da terra, o Rei do universo, aquele que é digno de confiança e adoração. E aí no versículo 5, Davi expressa isso dizendo: Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio às lutas e às incertezas, Davi não se esqueceu de que em Deus ele encontraria descanso e consolo.
Irmãos, às vezes nos questionamos até quando algumas situações vão durar na nossa vida e, infelizmente, não conseguimos obter uma resposta. Mas a única certeza que nós temos é que, em meio às guerras, às batalhas, em meio às dificuldades, o Senhor não irá nos abandonar e Ele sempre estará conosco. Podemos confiar na graça de Deus e descansar nele. Podemos ter a certeza que ali nós encontramos alegria, conforto, esperança. Louvar ao Senhor, mesmo em tempos de guerra, é um ato de fé. E é o tipo de coisa que só fazem aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido hoje a se lembrar de quem é o seu Deus. E te convido a louvar ao Senhor e se derramar na presença dEle, independentemente de qual estado você se encontre nesse momento. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Pai, como é maravilhoso saber que as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nós. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos perdoe por permitirmos que os nossos desejos carnais sejam maiores que a nossa intimidade contigo. Te pedimos que o Senhor purifique o nosso coração e nos transforme por completo. Eu quero colocar diante de Ti cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários e pedir pela Tua misericórdia que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e atende a cada um segundo as suas necessidades e segundo a Tua perfeita vontade. Que o Senhor promova a paz nessa família, que o Senhor leve até eles a Tua cura, a libertação, restaure a alegria, que haja perdão e reconciliação nessa família, que possa haver restauração da nossa alma, que possamos receber o descanso que vem do Senhor, para que todos possam saber que o Senhor é Deus, e é o Senhor quem nos conforta e quem nos consola quando estamos vivendo em tempos de luta. Te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração. Tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. A paz do Senhor, minha querida irmã, meu querido irmão. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Deus não quer te ver abatido e derrotado. O Senhor deseja restaurar o seu sorriso, restaurar a sua confiança e a sua fé. E Ele quer te conduzir a um novo momento, uma nova etapa em sua vida. Eu creio nisso. E você, crê também? Se você crê, escreva nos comentários: eu creio.
Escreva isso como uma atitude de fé. Irmãos, esse canal existe porque eu procuro fazer pelos outros o que eu gostaria que fizessem comigo. Pelo menos eu tento ao máximo seguir isso. E eu gosto de me alimentar da palavra de Deus em todos os momentos da minha vida. Só que às vezes eu me sinto tão enfraquecido e solitário que eu não consigo fazer isso por conta própria. Por isso eu recorro à internet, ao YouTube, a mensagens de outras pessoas, em busca de alguma palavra que possa falar ao meu coração. E eu creio que você está aqui por isso, buscando uma resposta de Deus para o seu coração. E aqui estou eu, para compartilhar aquilo que Deus falou comigo. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Saiba que não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. O Espírito Santo trouxe você até aqui. Deus conhece o seu coração e sabe exatamente o que se passa na sua vida. Para você receber todos os dias essa oração, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas reflexões diárias. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Salmos 73, versículo 26 está escrito: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, sentir-se fraco nem sempre significa necessariamente que nós somos fracos. Muitas vezes somos tomados pela fraqueza, ou seja, algo externo nos deixa fracos, sem ânimo, com um profundo cansaço espiritual e mental. Só que isso não significa que não exista mais força em nós. A fraqueza também vem acompanhada da falta de visão, de sentido, da falta de fé e da angústia. E ela geralmente persiste até que nós encontremos a razão da sua existência. É claro, às vezes estamos sentindo fraqueza por uma questão de saúde ou do cansaço da nossa rotina, mas o enfraquecimento ao qual eu me refiro aqui é aquele que é provocado e geralmente despertado pelo inimigo, para que nós não tenhamos força para combatê-lo. Nós somos enfraquecidos quando nos dedicamos arduamente a coisas irreais, coisas que não têm relação com o projeto de Deus para a nossa vida. E por isso acabam não prosperando. Somos enfraquecidos quando não reconhecemos as coisas acontecendo, se realizando, prosperando, e passamos a acreditar numa visão pessimista que nós não temos forças para alcançar aquilo que desejamos. Presta atenção, você não é fraco, você não é fraca e não pode permitir que o inimigo te enfraqueça. Precisamos ser sábios em nossos projetos e em tudo o que fazemos na vida. Temos que nos dedicar às coisas do alto, aos projetos de Deus para nós. É dessa maneira que nós alcançamos os nossos milagres e que somos fortalecidos diariamente. Aquele que nos fortalece, o nosso Deus, ele não dorme. E é dele que vem a força que nos mantém de pé e realizados, mesmo diante das investidas e dos ataques do inimigo. Você não é fraco, você não é fraca. Você pode estar enfraquecido. Por isso, olhe para o Senhor e peça a Ele a força da qual você necessita. Lembre-se de tudo que você viveu até aqui e tudo que tem vivido e eleve o seu cansaço
ao trono do Deus vivo. O Senhor é a nossa força todas as manhãs. Ele é o nosso refúgio e a nossa salvação nos piores momentos. O enfraquecimento não atinge aqueles que confiam na força de Deus e recorrem ao seu trono quando se sentem atacados. Você se sente cansado, sem vontade de continuar, de prosseguir e achando que tudo que você faz não dá certo? O inimigo está querendo tirar você do jogo, porque ele sabe que não tem força diante de Deus. Mas eu e você somos fortalecidos por aquele que tem toda a força e que nos protege todos os dias. Aleluia! O Senhor quer te reerguer mais uma vez. E eu digo mais uma vez, porque certamente você já experimentou em algum momento da sua vida essa fraqueza que você está enfrentando. O sentimento de que as suas forças se esvaíram aos poucos. Mas lembre-se que de repente uma força invadiu o seu interior naquele momento. Uma faísca se acendeu no seu coração e de uma maneira sobrenatural você continuou a caminhar. Você se levantou ainda mais forte. Saiba que isso não foi por acaso. E acredite, foi o poder do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Hoje, mais uma vez, Deus te convida a abrir o seu coração e permitir que esse agir se manifeste em você. Se você crê nisso, eu peço a você que ore comigo nesse momento, concordando, dando o seu amém àquilo que eu vou dizer aqui na oração. Amém? Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Te agradecemos por mais uma vez nos trazer de volta à vida, pois mesmo estando vivos, Senhor, às vezes nos sentimos tão abatidos e cercados pelas sombras que é como se estivéssemos mortos espiritualmente. Porém, hoje o Senhor nos mostrou que ainda existe uma chance e um caminho para prosseguirmos. Pai amado e querido, perdoe os nossos pecados, pois infelizmente grande parte daquilo que nos enfraquece é resultado das nossas próprias escolhas. Te pedimos que o Senhor nos purifique de uma maneira sobrenatural, lave os nossos pecados. Entregamos a Ti o nosso coração, muitas vezes cansado, abatido e despedaçado, e te pedimos que o Senhor nos restaure em Tua presença, nos renove de uma maneira poderosa, nos estenda as Tuas mãos e nos guie pelo caminho correto. Pai amado e querido, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa mensagem, e eu peço que o Senhor ouça a súplica desse irmão e dessa irmã que tem orado aqui incansavelmente. Ó Deus, que tem depositado no Senhor a sua esperança e a sua confiança. Cremos que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo, mas cremos que o tempo do Senhor e os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Eu te peço, Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Manifeste o teu poder sobre nós. Tira de nós todo o cansaço espiritual. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Deus pode e quer renovar as suas forças hoje, para que você consiga enfrentar os seus dias, os seus desafios, tudo aquilo que tem te afligido. Amém? Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, porque assim muitas pessoas são alcançadas por essa mensagem. Se inscreva no canal e ative as notificações, isso é muito importante para a continuidade desse projeto evangelístico. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.
Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe. Muita calma nessa alma. Esse é o conselho de Deus para a sua vida hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, está escrito assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Se você crê no Senhor, se você crê no poder sobrenatural de Deus, escreva aqui nos comentários: eu creio. Declare isso pela fé. Eu creio. Sabe, irmãos, existem momentos em que tudo fica mais pesado e que as trevas parecem ficar maiores do que nós mesmos, nos colocando em uma posição indefesa e imobilizada. Porém, o nosso Senhor entra com o seu poder nesses momentos e Ele se faz forte na nossa fraqueza. Amém? Eu te convido para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus hoje. Vamos descobrir tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia. Se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações para você não perder os nossos próximos minutos com Deus e dê o seu like nesse vídeo para você apoiar esse projeto. Coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu quero orar por você. Sempre lembrando que agora eu estou postando Minuto com Deus 2 vezes ao dia. Tem uma mensagem inédita às 5 da manhã e uma às 18 horas. Portanto, se você quer terminar a sua noite orando, clamando a Deus, buscando a presença dEle, fortalecendo a sua fé, eu espero você aqui mais tarde para juntos refletirmos novamente na palavra do Senhor. E se você quiser ter acesso a um conteúdo exclusivo e apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Salmos 42, versículo 5 está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa passagem, irmãos, mostra Davi tendo uma conversa com o seu interior, uma conversa com a sua própria alma. Davi a questiona: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Sabe, irmãos, o que falta para nós muitas vezes são esses diálogos internos, são esses momentos de autorreflexão e avaliação de nós mesmos. A nossa alma muitas vezes se aflige pelo acúmulo de situações e de problemas, e nós não conseguimos nem ao menos saber onde começam os nossos problemas e onde eles terminam, pois são tantas coisas, tantas situações, que nós apenas nos sentimos sufocados e paralisados. Por isso é importante olharmos para dentro de nós e nos questionarmos: o que tem me deixado assim? O que tem tirado a minha paz? Por que a minha alma está tão aflita? O mais importante e o que nós precisamos entender é que Deus não nos abandona e não nos deixa sozinhos nesses momentos de autorreflexão. Ele sempre permanece ao nosso lado e nos auxilia por meio do seu Espírito Santo. Na realidade, se existe a possibilidade
de nos avaliarmos e de adentrarmos em nosso eu interior, com o propósito de buscar uma mudança e um renovo, isso acontece apenas e unicamente por causa do Espírito Santo de Deus. Pois Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você sente uma voz bem no seu interior, dizendo: muita calma nessa alma, meu filho, minha filha, saiba que essa é a voz do nosso auxiliador, do Espírito Santo, a voz do nosso Deus, te convidando a uma vida de paz, confiança e intimidade com Ele. Diante disso, nós não devemos temer adentrar em nosso eu interior e confrontar as aflições que nos perturbam. Pois ao reconhecermos e enfrentarmos essas questões, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, trazendo transformação e renovação para a nossa vida. Ele nos convence do pecado, Ele aponta o caminho da justiça e Ele nos lembra do juízo de Deus. Quando sentimos a voz suave e reconfortante do Espírito Santo sussurrando em nosso íntimo, devemos acolher a esse chamado divino. Essa voz nos convida a buscar uma vida de paz, de confiança e intimidade com Deus. É um convite para depositarmos a nossa fé no Senhor, confiando em seu poder sobrenatural, mesmo nos momentos em que as trevas parecem nos envolver. Portanto, diante das adversidades e do acúmulo de problemas que nos afligem, lembremos que Deus está ao nosso lado, pronto para nos auxiliar. Ele é o nosso refúgio, nosso amparo e nosso auxílio constante. Ao nos apegarmos a Ele e confiarmos na sua fidelidade, nós encontraremos a serenidade necessária para enfrentar as batalhas da vida. Nesse dia, eu quero encorajar você a reservar momentos de autorreflexão, a conversar com a sua alma e a ouvir a voz do Espírito Santo. Abra-se para a mudança, permita-se ser renovado e fortalecido pelo poder de Deus. Confie que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele é capaz de trazer paz e restauração à sua alma. Que você possa encontrar descanso em Deus, louvá-lo em todas as circunstâncias e experimentar sua presença transformadora na sua vida. Mantenha-se firme na fé, pois Ele é o seu refúgio e o seu auxílio. Que a voz do Espírito Santo continue acalmando a sua alma, te guiando para uma vida plena de paz, confiança, sabedoria, quietude, enquanto você vai se tornando cada vez mais íntimo desse Deus maravilhoso e amoroso. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Senhor, te agradecemos por mais uma vez se revelar a nós e por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue precioso do teu Filho Jesus. Nos perdoe por todo o mal que praticamos, ó Deus, de forma consciente ou inconsciente. Nós entregamos a Ti todo o nosso ser e declaramos que confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, queremos experimentar essa paz e essa tranquilidade que somente aqueles que têm o Senhor contigo podem sentir. Obrigado por sussurrar em nossos ouvidos as palavras de consolo. Muita calma nessa alma, meu filho, minha filha, nessa mensagem de hoje. Pai, eu quero apresentar diante de Ti, nesse momento, cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra e pedir que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas
e das suas respectivas famílias, com o teu poder, com a tua misericórdia, com o teu perdão e o teu amor. Que o Senhor opere uma mudança sobrenatural na vida delas e que elas possam presenciar o teu agir em cada área de suas vidas. Que elas possam desfrutar de um tempo de paz, de alegria, de tranquilidade, de prosperidade. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, receba essa palavra hoje pela fé no seu coração. Aquiete o seu coração, aquiete a sua alma. Tenha calma diante dessa situação, diante dessa circunstância. Entregue tudo isso nas mãos de Deus. Ore e peça ao Espírito Santo para te dar visão, discernimento, estratégia para lidar com essa circunstância. Amém? Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias. Então, ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Deus quer fazer você alcançar novos lugares e quer fazer com que você conquiste tudo aquilo que disseram que você não iria conquistar. Tome posse pela fé das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Se você está disposto a viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo Minuto com Deus. Dê o seu like nesse vídeo para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder os nossos próximos vídeos, para garantir que o Minuto com Deus chegue aí no seu celular assim que ele for postado aqui no YouTube. E agora eu estou postando 2 mensagens diárias. Tem Minuto com Deus às 6 da manhã e às 18 horas. Se quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Irmãos, o tema da palavra de hoje é Voe como uma águia. Abra o seu coração, permita que a sua mente fique em paz agora e focada em tudo aquilo que o Senhor quer te dizer. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías estava falando com o povo de Deus que estava exilado de Israel e nesse momento se encontrava na Babilônia. Longe da sua terra, o cansaço e a incerteza já haviam tomado conta do povo de Deus. Eles estavam desanimados, exaustos e sem nenhuma esperança. Mas Deus enviou Isaías para trazer palavras de conforto
e coragem para eles. E nessa passagem que foi lida, o profeta nos lembra da importância de esperar no Senhor. E a palavra esperar aqui não significa apenas uma atitude de passividade e estagnação, mas sim de confiar, de depender e ter uma esperança verdadeira e ativa em Deus. E aí o profeta Isaías compara essa atitude com a atitude das águias, que possuem uma capacidade notável de renovar suas forças. Elas voam alto e são conhecidas pela sua agilidade, resistência e pela sua visão privilegiada. Assim como Israel se encontrava exausto e desanimado no exílio, muitas vezes nós também nos sentimos sobrecarregados pelas pressões da vida moderna. Mas quando nós esperamos no Senhor, quando decidimos esperar em Deus, ali nós encontramos força e renovação. Deus nos capacita a enfrentar os desafios com coragem e com perseverança, nos fortalecendo de forma física, mental e espiritual. As águias são conhecidas por voar a grandes altitudes, acima das tempestades e dos obstáculos. Da mesma forma, quando depositamos a nossa confiança em Deus, somos capazes de elevar as nossas perspectivas e voar acima das dificuldades que enfrentamos. Deus nos capacita a enxergar as situações de maneira ampla e a ter uma visão esperançosa para o futuro. O Senhor quer fazer com que você consiga prosseguir e alçar voos mais altos, mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio a todo o caos que te cerca. Vivendo em Deus e compartilhando uma vida de intimidade com o Espírito Santo, nós temos o privilégio de sermos renovados pelo Senhor. E a cada desafio que enfrentamos, a cada queda e a cada momento difícil, nós nos levantamos, nos erguemos ainda mais fortes e conseguimos voar ainda mais alto. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá a força e a resistência necessárias para continuar avançando na corrida da vida, mesmo quando nos sentimos cansados. Ele nos encoraja a caminhar em seus caminhos e a permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa palavra, eu convido você a refletir sobre tudo o que tem sido dito a respeito da sua vida. Talvez até aqui você tenha ouvido e dado importância para palavras que te levam ao desânimo, à limitação e o fracasso. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que aqueles que esperam no Senhor são renovados em suas forças. Deus tem poder para transformar situações aparentemente impossíveis em oportunidades de crescimento e vitória. Portanto, é hora de declarar com fé e confiança: eu recebo em nome de Jesus. Você será capacitado por Deus para voar alto como a águia, superar os obstáculos, correr e não se cansar, andar e não ficar exausto. Esteja disposto a viver tudo o que Deus tem para a sua vida, pois eu sei que Ele é capaz de realizar coisas além daquilo que nós podemos imaginar. Você não está declarando isso somente para Deus, mas também para si mesmo. Você está se lembrando de que a sua esperança não é vã e que você não crê em algo inexistente. Você crê no Deus do impossível e você caminha pela força que Ele coloca em seu interior todos os dias. Amém? Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido,
Obrigado pela tua palavra, pelo teu amor e por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Queremos te pedir perdão, Pai, por cada um dos nossos pecados. Que o teu Espírito traga à nossa mente cada um deles, para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente e abandonar o estilo de vida que não agrada ao Senhor e que, consequentemente, tem nos afastado de Ti. Eu peço que o Senhor purifique o meu coração e purifica o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo nesse momento. Conceda a nós um coração mais parecido com o do Teu Filho Jesus. Pai, ao longo da nossa vida, nós ouvimos muitas palavras de pessoas que apenas queriam nos desencorajar a prosseguir. Pessoas que queriam nos ver imobilizados e destruídos. E infelizmente, Senhor, algumas dessas palavras ecoam até hoje na nossa mente. Porém, hoje nós abrimos o nosso coração diante de Ti e te pedimos, por meio do Teu Espírito Santo, sussurra em nossos ouvidos palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras de redenção, de vida eterna, e que a partir de hoje sejam essas as palavras que vão ecoar no nosso interior. Nos leve a lugares mais altos, ó Deus. Nos permita largar tudo isso que tem nos impedido de voar, tudo que tem nos paralisado e tem impedido a nossa caminhada. Alivia o nosso fardo e nos conduza a um novo tempo. Deus, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nessa mensagem. E mesmo aqueles que não foram escritos, Deus, pois eu sei que muitas pessoas que são alcançadas por essa palavra não têm forças nem para escrever aqui o seu pedido. Que o Senhor possa revigorar essa pessoa. Que o Senhor mova o sobrenatural na vida desse irmão e dessa irmã. Promova a cura, a libertação, o renovo, a reconciliação. Enche-nos com a tua paz e com a tua alegria. Opera um milagre na nossa vida. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Não deixe que nada paralise você. Permita hoje que o Espírito Santo remova da sua mente as palavras de maldição, de ofensa, de diminuição que foram plantadas aí no seu coração e que a sua mente seja preenchida com a palavra de Deus. Não importa o que disseram para você ou o que disseram de você. Importa sim o que Deus diz a seu respeito. E o que Ele diz hoje é que as suas forças serão renovadas e você alçará voos maiores na sua vida. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração. Tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem
e ouça até o final. Deus vai falar com você. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. O tema de hoje é consagre sua vida ao Senhor. Eu quero falar sobre como consagrar a sua vida a Deus e o que isso vai trazer de benefícios para você. Muita gente fala sobre isso, sobre consagrar a vida a Deus, mas o que isso implica realmente na prática? Eu já peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque você nos ajuda a alcançar mais pessoas dessa forma. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. E agora eu estou postando Minuto com Deus 2 vezes ao dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Conte com as minhas orações, conte com a intercessão do nosso ministério em sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar nossos planos, nossos sonhos e objetivos a Deus é a melhor forma de alcançar tudo aquilo que nós sonhamos. A palavra que mais se enquadra no conceito de consagração na Bíblia, considerando todos os aspectos e desdobramentos, é a palavra dedicação. Consagrar significa dedicar. E de uma maneira prática, nós podemos entender que, na nossa relação com Deus, a consagração não tem a ver com o cumprimento de obrigações. Não é somente obediência, mas sim a decisão de fazer mais do que foi pedido ou do que foi mandado. É quando fazemos alguma coisa de forma espontânea, simplesmente porque queremos agradar a Deus. A consagração nos leva além da obrigação. Ela nos move do limite da obrigação para a espontaneidade. Nos tira do lugar da obediência para um lugar de sacrifício voluntário, oferecendo a Deus algo que nos custa. E de acordo com a palavra do Senhor, quando consagramos a nossa vida a Deus, Ele cuida para que tenhamos a tranquilidade necessária para servi-lo e adorá-lo. E assim Ele satisfará os desejos do nosso coração. Quando nós levamos uma vida consagrada a Deus, os nossos planos começam a dar certo, porque a nossa vontade está alinhada à vontade do Senhor. E aí o inimigo não terá poder sobre nós. O Senhor nos protege debaixo das asas dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor quer cuidar de você. Em todos os mínimos detalhes, Ele quer te fazer feliz e realizado em todas as áreas da sua vida. A vida cristã não precisa ser um lamento eterno, uma condição de sofrimento. A salvação nos foi garantida na cruz, por Jesus Cristo. Mas além disso, Cristo nos oferece uma vida abundante também aqui na terra. Se você crê na palavra de Deus, se você crê que Deus pode fazer com que você experimente um tempo favorável na sua vida, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu consagro minha vida a Ti. Senhor, eu consagro minha vida a Ti. Uma vida consagrada é uma vida dedicada. Você passa a dedicar os seus dias, suas ações, tudo aquilo que você tem,
suas metas, seus planos a Deus. Dedicar significa que você estará fazendo tudo para Deus, tudo em louvor a Ele. Quando você começa a praticar isso no seu dia a dia, as coisas começam a mudar radicalmente. Você começa a ver diante dos seus olhos as coisas acontecerem, os sonhos se realizarem e as metas serem alcançadas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Presta atenção. Uma vida consagrada, uma vida dedicada, separada para Deus, não significa que você está isento de passar pelas lutas, pelas tribulações, pelas dificuldades. Não significa que você passará automaticamente para uma condição financeira próspera, que você terá dinheiro para dar e emprestar de uma hora para outra. Não é disso que nós estamos falando aqui. A passagem que eu li diz que quem se purificar dessas coisas, quem se consagrar a Deus, quem se separar para Ele, será vaso de honra, será usado de acordo com a vontade de Deus e será capacitado, preparado para toda boa obra. Os seus sonhos passarão a ser os sonhos de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o chamado do Senhor para a sua vida? Que você seja usado como um instrumento de louvor, de honra e de glória para Ele, aqui nessa terra. E eu sei que muitas pessoas já ouviram esse tipo de reflexão, baseada em consagrar a vida a Deus. E no final elas ficam sem saber como colocar em prática isso. Olha, uma coisa muito importante e que muitas vezes passa despercebido por nós é a consagração do nosso tempo. Nós recebemos de Deus um dia com 24 horas. Se nós considerarmos que 8 horas podem e devem ser dedicadas ao nosso sono, ao nosso descanso, nos sobram ainda 16 horas. Dessas 16 horas, separe pelo menos 1 hora do seu dia para as coisas de Deus. O que são as coisas de Deus? A oração, a leitura da palavra, o jejum, a prática das boas obras, tudo isso tem a ver com consagrar uma vida a Deus. Portanto, se você a partir de hoje quer consagrar parte do seu dia a Deus, comece colocando na sua agenda. Por exemplo, de 8 às 9 eu vou separar esse tempo para um devocional, para ler a Bíblia, estudar a palavra, orar ao Senhor e fazer alguma coisa pelas pessoas. Talvez você não possua bens materiais para ajudar, o que é comum na maioria das pessoas, mas você tem uma palavra. Essa palavra mesmo que você recebeu hoje, esse minuto com Deus, ele abençoou a sua vida? Ele pode abençoar milhares de pessoas. Basta você compartilhar. Tá? E eu não estou falando isso como uma ferramenta de engajamento, não. Aqui nas redes sociais a gente vive disso. Mas isso é uma maneira de abençoar a vida das pessoas. Para fazer coisas boas, basta você começar. Mesmo sem ter nada aparentemente nas suas mãos. Comece e o Espírito Santo vai direcionar você para o que você deve fazer. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, que de uma forma tão tremenda alcança o nosso coração, fala conosco e nos convida a uma mudança, a uma consagração, a atitudes práticas que vão nos aproximar do Senhor.
nós queremos nos consagrar a Ti todos os dias, através das nossas obras, das nossas palavras, das nossas orações, dos nossos sacrifícios de louvor. Queremos mergulhar mais na leitura da Tua palavra, na propagação do Teu Evangelho. Por isso pedimos que o Senhor nos use como instrumentos, como vasos de honra em Tuas mãos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários, por essas pessoas que entregaram a sua vida a Ti e que confiam no Teu amor, no Teu perdão, no Teu cuidado. Que o Senhor olhe com olhos de compaixão e misericórdia para cada petição mencionada aqui. Que os sonhos e os desejos desse irmão e dessa irmã se tornem realidade, de acordo com a vontade do Senhor. Nos ensina, Pai, a ter uma vida totalmente consagrada ao Senhor. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus quer separar a sua vida, Ele quer usar a sua vida. Disponha-se para ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Tenha uma vida consagrada a Deus. Não saia sem dar o seu like e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você gosta da rede de canais do Minuto com Deus, quer nos ajudar, mas não sabe como, eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Ao fazer isso, você contribui para que o canal continue existindo. E com isso você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso por menos de R$ 8 por mês. Você pode fazer a diferença com muito pouco. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.